Eu vou pedir, por gentileza, se vocês quiserem deixar o microfone desativado, né? Ou a câmera também, porque essa plataforma ela funciona de uma forma diferente, então seria melhor para o aproveitamento de todo mundo. Vamos ver se vai chegar mais alguém. Seis horas em ponto. Vamos começar? Que bom ver vocês por aqui. A gente estava esperando por vocês já faz um tempinho. Preparamos esse conteúdo com muito carinho para vocês aproveitarem nesse feriado. Meu nome é Amanda Deschen e eu cuido da parte de marketing e RH na WBGI e das nossas startups do portfólio também. Se você não conhece, entra lá no nosso site, é wbgi.com.br. Vocês podem nos encontrar também no LinkedIn, Instagram e até no Telegram. É só entrar lá no nosso Instagram que você vai encontrar o link na bio. Antes de iniciar o nosso bate-papo, eu quero deixar um agradecimento especial aos trabalhadores rurais, pois hoje é o dia deles. Então, nosso muito obrigado a todos os profissionais do campo que fazem o Brasil referência mundial no agronegócio. Os nossos palestrantes você já deve conhecer, mas eu há mais de 20 anos no setor de cooperativismos. Clever, dá um alôzinho aí para o pessoal te conhecer. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, Amanda, Otávio, Joaquim, o Sérgio, Uriel, pessoal aí do Estúdio Terra também que está fazendo aí o apoio para a gente. Agradeço aí a primeira live, estar participando dessa primeira live do WBGI e espero que seja um bate-papo bem gostoso aí. Temos muito assunto aí para estar conversando. Com certeza, Clever. Lá do Mato Grosso, quem está com a gente é o Otávio Solidônio, que é Head do AgriHub Space. Otávio, dá um tchauzinho aí. Dá para perceber que é você, né? Olha esse fundo. Coloquei um fundo especial aqui para essa live. Para quem está aqui no Mato Grosso, boa tarde ainda. Estamos ainda com um entardecer aqui no Mato Grosso. Para quem está em São Paulo, já boa noite. E é um prazer participar dessa live aí. Espero que venham outras também, viu, Amanda? Obrigado. Com certeza. Também está conosco hoje Sérgio Barbosa, gerente executivo da Exalctec, indicado pela revista Dinheiro Rural como uma das 100 personalidades mais influentes no agronegócio brasileiro. Sérgio? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos ter uma conversa muito bacana. Um cumprimento aí para os meus amigos da Exalctec. Estou vendo que tem bastante das nossas empresas aqui presentes também. Legal. Joaquim Cunha, fundador da WBGI e gestor de inovação e novos negócios do PSEG. Possui mais de 20 anos de experiência com ampla atuação no mercado de commodities. Boa noite, todo mundo. Boa noite, Amanda. Vamos ver o que vai dar. É a primeira. Vai dar tudo certo, Joaquim. E, por fim, Uriel Rota, que é fundador da WBGI e sócio-gestor da Extracta Consultoria. Uriel possui frequente contato com produtores rurais, associações e cooperativas por todo o Brasil. São mais de 30 anos de experiência, não é mesmo, Uriel? Puxa vida, é verdade. É bastante tempo. Aí eu sou o decano aqui da turma e nós vamos bater um papo juntos aí. Legal. E antes da gente começar oficialmente, um agradecimento especial também ao PSEG e todas as equipes envolvidas para o desenvolvimento deste bate-papo, especialmente aos diretores, professor Pedro Marques e o Daniel Sonoda. O nosso bate-papo possui um chat e você pode mandar as perguntas sempre que precisar, tá bom? Lembre-se de deixar o seu microfone desligado e, se você quiser, você pode ativar aqui no canto superior direito o speaker. Bom, chega de blá blá blá, vamos começar? Uriel, tendo agro como pano de fundo, o que seria um bom caminho a seguir? Bom, vamos lá, Amanda. Como eu sou o mais velho aí, eu acabo começando, né? Então, primeiro eu queria falar um pouquinho da WBGI, porque a WBGI tem muito a ver com essa questão, né? Ela basicamente nasceu aí recentemente porque a gente via que poucas pessoas corriam o risco tecnológico, o risco de mercado
das ideias, das startups, né? Você tinha aí os fundos, todo esse ecossistema aí funcionando, tem os anjos, mas era um pedaço aí que ninguém atuava. Então, nós aí tivemos a ideia, junto com o Joaquim, que é nosso sócio, o João, que está assistindo a live, né? De montarmos aí, com o apoio de muita gente aí, de todo o ecossistema, né? Inclusive dos conselheiros que estão presentes nessa live, tivemos a ideia de montar uma construtora de startups, né? Nós somos construtores, né? A gente constrói as ideias, a gente corre o risco tecnológico e a gente corre o risco de mercado. Então, por isso que eu falo que qual que é o bom caminho a seguir do agro, né? Aí que vem, né? A WBGI, ela faz parte desse processo, né? Essa conversa do coronavírus é uma conversa que está sendo muito recorrente, né? Mas assim, o coronavírus ele foi um acelerador, fortemente, e principalmente em vários segmentos e principalmente no agro, né? Então, o que a gente entende, né? O que a gente entende é que com esse novo pano de fundo que terá, além do agro está despontando aí como um dos setores vencedores aí de todo o processo, né? O novo agro, ou agro daqui para frente, ele vai ter uma aceitação da tecnologia muito maior, né? É a nossa visão, e uma mudança de postura em muitas coisas, né? Eu corro aí pelo Brasil inteiro, e outro dia um cliente, a gente estava conversando com um cliente, eu falei, puxa, precisa fazer uma coisa lá no Goiás, eu tenho aqui a fazenda no Mato Grosso, eu tenho uma outra lá em São Paulo. Tempos atrás, eles iam pegar um avião e iam para lá, né? Hoje não. Hoje foi feito isso tudo por internet, né? Ou por conferência. Então, isso é uma mudança fundamental que está acontecendo, e as coisas serem mais rápidas e mais digitais. Depois os meus parceiros vão conversar sobre isso. E estar, eu acho que um ponto importante, rápidas, digitais e fáceis, né? Um produtor ele não pode ter 50 soluções em 50 lugares espalhados, né? Ele precisa ter uma plataforma ágil que faça todo esse processo, né? Então, fazendo um resumo dessa minha fala, e eu quero passar aí meu bate-papo aí para um outro companheiro aí, para o Sérgio, né? O meu resumo é esse: agilidade, né? A questão da digitalização, a questão da facilidade e a questão de estar tudo mais organizado num só local. Sérgio, o que você quer complementar aí sobre o assunto? Sérgio? Oi, estão me ouvindo? Desculpe. Importante, e uma coisa que eu falo até com uma certa insistência, é que hoje nós estamos nesse bate-papo aqui com praticamente um pequeno ecossistema, né, formado, né? Nós temos aqui uma incubadora que faz a interface entre uma universidade, a geração de pesquisa e inovação com empresas, e muitas delas estão aqui agora nos assistindo, né? Empresas que já estão na Exalctec, já são Exalctec. E também 2 hubs de inovação que fazem interface entre as empresas e o produtor rural, que é o AgriHub de Cuiabá e o Avance da Coplacana aqui de Piracicaba. E o olhar importante do financiador, do executor de oportunidades, que é a WBGI, um escritório de oportunidades de negócio. Então, é isso que eu acho que nós temos aqui no momento, uma grande contribuição, e que, com certeza, a gente pode expandir, né? Então, temos que estar entrosados dentro do nosso ecossistema do Vale do Piracicaba e também dos outros ecossistemas, como o AgriHub, lá em Cuiabá. Então, isso que é o diferencial, talvez, do nosso agronegócio no momento. O maior movimento agritech do mundo por causa dos seus ecossistemas no Brasil inteiro. Eu queria pedir para o Otávio comentar um pouquinho o que ele acha sobre esse cenário, o que ele acredita ser um bom caminho para o agro. Bom, mais uma vez, boa tarde, boa noite, né? Pegando o que o Sérgio falou, a gente vê esse movimento, um movimento
agtech, né, de startups em geral e o agtech em especial, com bons olhos. A coisa está crescendo, está tomando corpo, né? Algo que acho que, além da gente ver hoje estruturas locais, assim, já com as comunidades um pouco mais organizadas, a gente já percebe que está sendo mais fácil criar uma estratégia de colaboração entre todo mundo, né? E justamente isso tudo que o Sérgio falou, acho que é super importante. Então, falando aqui no caso local nosso, a gente aqui em Cuiabá, por exemplo, a gente já tem diversos players investindo na inovação, o Senai na indústria, o Sebrae na área de pequenas empresas, o Senar, o AgriHub aqui no agro, mas existe uma sinergia. Então, é investido nas indústrias, o agro, pela competência que a gente tem aqui no nosso estado. E a nível nacional, a gente percebe essa criação aí de sinergias entre quem está desenvolvendo ali dentro das incubadoras, na universidade, quem está começando a ideia, o WBGI começando a investir em quem está realmente no começo, e aí surge também os outros hubs aí que começam a investir em quem está começando a escalar, e nós aqui, por exemplo, fazemos a difusão das tecnologias. E é claro que o agronegócio está no momento realmente de conhecer tudo isso. Tem tecnologias que estão cada vez aí mais comuns, a gente já observa no campo, é uma tendência, todo mundo já pensa nisso. O que falta realmente é criar uma infraestrutura básica, é um dos pontos principais, internet, especialmente quando a gente fala aqui do Mato Grosso Centro-Oeste, isso é um fator aí que às vezes atrapalha o avanço da tecnologia, e também a facilidade, aquilo que o Uriel começou falando ali, né? Facilitar o uso, capacitar as pessoas, preparar as pessoas para usar cada vez mais, né? Cada vez mais. Porque o que a gente tem visto aqui como algo que realmente já chegou para ficar foram soluções que vêm junto, às vezes com uma consultoria, com apoio, com uma assistência técnica. Isso aí realmente é algo que chegou e já está conquistando clientes. E aquela tecnologia que mais de alto consumo, ela acaba entrando muito mais em quem já tem afinidade com as tecnologias. E ainda falta chegar para quem não tem uma afinidade direta, essas pessoas ainda estão um pouco distantes. Então, são as estratégias, e acho que todo mundo nessa hora é importante, né? Todo tipo de solução para conseguir avançar e levar a tecnologia para ajudar os produtores a produzir mais, a ser mais rentáveis, né? Antes de mais nada. Realmente, tudo que é novo assusta um pouquinho, né? Mas depois a gente fica acostumado. Nessa questão de afinidade, vem surgindo muitas coisas. Eu queria que o Joaquim comentasse um pouquinho. Quando o assunto é a adoção de tecnologia, o que se pode falar das tendências para o agro? Joaquim? Bom. Desculpa. Boa noite para todo mundo de novo. Escutei meu filho rindo lá embaixo, então, por conta disso, mas tudo bem. Vamos lá. Tem muita coisa nova, né? Tem muita... E o que a gente vê, a gente está discutindo bastante isso, é que muito provavelmente depois dessa Covid, a adoção de tecnologia deve ser acelerada, né? Não as novas tecnologias ainda, mas aquelas que já estão na prateleira. Então, esse é um movimento que muito provavelmente não volta mais ao mesmo momento anterior à pandemia. O que eu vejo dessas tendências? Dessa aceleração, num momento lá na frente ainda, em médio prazo, em curto, médio prazo ainda, eles estão mais aptos, o produtor rural, e depois eu queria ouvir os meus amigos aí, o produtor rural está mais propenso a utilizar tecnologias. Aí, nesse ponto, eu vejo como tendência o uso de agricultura digital, o uso de biológicos, não total substituição, mas como suporte aos agroquímicos ali, tanto no ponto de vista do plantio, da parte vegetal, como também os probióticos na parte pecuária, de monogástricos e de ruminantes. E eu vejo também um desenvolvimento de novos equipamentos e implementos. O que é isso? Equipamentos é quase uma customização de equipamentos para aquilo que você precisa. E tudo que está envolvido dentro disso, toda a parte digital e conectividade, como o Otávio falou há pouco.
por aí. Vejo também uma tendência interessante, e eu queria ouvir depois o Clever que está envolvido com isso também, com inovação dentro da Copacabana e no Avance, também a questão das agrofintechs. A ideia ali é muito mais de transferir um pouco do risco que hoje é totalmente sofrido pelo produtor rural. E aí a gente pensa a agrofintechs como um divisor de águas aí também, que faz esse risco ir também para outros agentes e não só para o produtor rural. Fala, Cleber. Realmente. Ó, quanto às novas tecnologias, a gente já pesquisou bastante sobre isso, com a Placana, junto com a Avance, nós já fizemos muitas entrevistas, e a identificação dessas tendências que o nosso cooperado ele está pensando, nós já temos mapeados, tá? Se a gente pensar em novas tecnologias, a gente pode falar na agricultura digital, tá? É uma delas, é uma verdadeira, tá? Toda a parte de mapas, acompanhamentos, tudo isso daqui no smartphone, tá? E não no desktop, porque ele toma decisão no campo, na hora ali. Outra coisa que a gente vê é a parte de sustentabilidade, tá? É uma pegada muito forte nessa sustentabilidade ambiental, então o uso de bioinsumos também, a Coplacana já entrou também nesse mercado de bioinsumos e grandes empresas também olham para isso. Então, eu acredito muito nisso daí, numa resposta muito rápida também, que tem muita coisa em prateleira e agora é disponibilizar para o agricultor. Tem alguns entraves aí, com logística, pode ser ou dentro da fazenda, mesmo produção, ou pequenos grupos e tudo mais. E a parte da robotização, tá? A robotização é um negócio muito também aceito pelo parque de máquinas, tá? E também indoor. Então, dentro de granjas, dentro de packing house, essa parte de robotização, muitas vezes com equipamentos ou também com a parte de monitoramento, tá? Equipamentos que vão monitorar aquele ambiente de forma mais assertiva. Então, isso daí também é uma tendência que está trabalhando bastante. Quanto às agrofintechs, isso daí seria dentro das empresas para monitorar o desenvolvimento de lavouras, liberação de créditos, colheita, toda essa parte. Desde que hoje, qualquer cooperativa ou empresas que fazem a parte de comercialização de insumos, ela tem uma grande preocupação em liberar o crédito, tá? E acompanhar esse crédito até a liquidação da operação. Então, é uma distância muito longa, muitas vezes é 1 ano, 6 meses, 4 meses. Então, essas agrofintechs elas vão entrar em alguns momentos com a parte de acompanhamento de crédito, documentação, liberação, tal, até a liquidação da operação, e também a parte de securitização, que é uma parte que o Brasil anda muito pouco ainda. Então, isso daí eu vejo que são as tendências aí novas para a gente estar trabalhando. Certo, Amanda? Amanda é nossa... Na verdade, você quem tem que me falar, Clever, essa resposta certa. Amanda então, conhece. Dentro disso, o que falta, então, ser descoberto ou desenvolvido na agropecuária brasileira, Joaquim? Eu de novo. Bom, primeiro, a gente não sabe o que a gente não sabe, certo? Então, essa é uma questão. Tem muita coisa ainda para ser descoberta. E isso é um pouco... Depois eu quero ouvir o Sérgio, o Otávio e o Clever falando sobre isso também. Mas eu vejo muita coisa em sensores de tudo que é tipo. Por exemplo, sensores para agricultura, sensores para pecuária, sensores para agroindústria, e tudo isso meio que atrelado com visão computacional, que vai dar muita informação para isso que o Clever estava falando, tomada de decisão mais rápida. É um suporte à tomada de decisão ali, no momento, no ponto online, aquela coisa muito rápida. Segunda coisa, tudo isso tem que estar na nuvem.
Ou seja, você não vai ter mais um servidor dentro da fazenda, não faz mais sentido. Isso aí tem que estar ligado à internet, a internet ligada à nuvem. Então, tudo isso, internet no campo é essencial para tudo isso funcionar. Isso não está resolvido no Brasil ainda. Tem uma série de coisas, Serjão está trabalhando com isso dentro da Exaltec, tem outras empresas trabalhando com isso também, mas definitivamente isso não está resolvido, precisa ser resolvido. Qual é a melhor? A gente não sabe ainda. E a gente não sabe aquilo que a gente não sabe. Então, tem um ponto aí que a gente tem que ver, enfim, e a coisa tem que ser desenvolvida ainda. Tudo isso, a gente está falando, seja sensores de todos os tipos, acoplado ou não, para acoplado ou não na máquina agrícola e por aí vai. Dentro da agroindústria, isso gera uma infinidade, um volume muito grande de informação, de dados. E isso tem que ser manipulado também. Então, ali vai também uma tendência, o que a gente descobre a partir desse volume muito grande de dados. Então, a gente tem que trabalhar com isso e tem que manipular esses dados de forma que gere informação. Dado por dado não tem muito sentido. O que ele precisa é que ele expresse alguma coisa, que ele fale alguma coisa para nós e ele seja usado também para tomada de decisão. E decisão rápida, online, tudo isso. E tudo isso ainda está muito incipiente. É mais uma coisa que a gente tem que descobrir. Como é que a gente vai trabalhar com isso? Primeiro, o que ser trabalhado, que informação que é necessária, e depois, essa informação, o que me faz para tomar uma decisão correta. Outro ponto que eu vejo a ser descoberto é todo tipo de biológico. Então, biológico para resistência de plantas, para indução de crescimento, para controle biológico. Vejo também biológicos como probióticos, seja para ruminantes, seja para monogástricos. Usar a microfauna brasileira de forma que a gente reduza o uso de antibióticos, reduza custos de todas as formas. A ideia é essa, fazer um alimento mais saudável, de forma que a gente vá consumir menos esses químicos, traços de todos os tipos desses elementos químicos e por aí vai. Essa é mais uma tendência. Já falei dos probióticos. Outro, que a gente tem que descobrir isso o mais rápido possível, como é que a gente identifica doenças, pragas, de uma forma muito rápida e antes que elas gerem problemas ou gere danos econômicos ou financeiros para o produtor rural. E aí a gente está falando em sistemas computacionais, visão computacional, e a gente está falando em biotecnologia também para identificação disso. Vejo também um processo de customização de equipamentos para determinada propriedade, características da propriedade e ambiente de produção. Então, você não vai aplicar um inseticida que seja, ou um inoculante e por aí vai. Da mesma maneira, todo mundo igual. Você vai aplicar de uma forma, primeiro, muito pontual, com um equipamento muito provavelmente desenvolvido para você. Essa é por aí que eu penso o que vai acontecer num momento logo a seguir ao que a gente está falando agora. São tendências que eu imagino que a gente vai, que a gente tem que descobrir ainda. E por fim, modelos de negócio. São modelos de negócios que são diferentes desses tradicionais. Eu já falei há pouco que a gente tem um produtor rural que toma muito risco. O fato esse produtor rural tem que, de alguma forma, conseguir diluir esse risco com alguém, com outros agentes. E aí que a gente vem falando de fintech, de novos modelos de negócio, para que ele não fique. Porque, de novo, o produtor rural é quase um sobrevivente ali. Ele toma todo tipo de risco, o pior deles é o climático, que a gente não tem nenhuma condição de prever, até prever, mas de não sofrer, isso é quase impossível. Então, qual que é a ideia? Tirar um pouco desse risco, compartilhar esse risco um pouco e ter toda uma cadeia. E aí a gente fala em logística, fala em custeio, fala em seguros, fala em comercialização de tudo isso de uma forma mais completa e atrelada a tudo isso, em que vários agentes tomem risco em conjunto.
Esse é um ponto que eu acho que também a gente tem que descobrir como trabalhar com isso e talvez seja o futuro nosso, da nossa agricultura, eu digo agricultura no aspecto amplo de agropecuária. É isso. Sérgio, Clever e Otávio, falei muita besteira? Falou não, Joaquim. Vou aproveitar aqui para emendar, eu posso ser o primeiro? Acho que antes de mais nada, né, o Joaquim colocou um negócio muito importante que eu gosto bastante de falar, né, que é a capacidade de gerar informação a partir dos dados. Eu acho que isso é o básico. A gente tem algumas coisas meio básicas para resolver e para fazer com que a agricultura digital, esse movimento realmente tome corpo. Uma é a infraestrutura de internet e também essa computação aí para a capacidade computacional, a inteligência para poder transformar tudo isso em informação. E realmente o que a gente está vendo hoje é o seguinte, né? Hoje, mesmo usando às vezes um pacote tecnológico, uma pessoa que não tem muita experiência ainda sofre, na maioria das vezes não consegue vencer um agricultor tradicional que tem um bom feeling. O cara que vence, geralmente, o agricultor que tem um bom feeling, é um agricultor que tem um bom feeling, mas que também sabe analisar dados, tem competência nessa área de usar todas essas informações para tirar uma produtividade, uma eficiência ainda maior. Então, realmente, assim, isso precisa, a gente precisa trabalhar nessa parte de inteligência para que todos esses sensores, para que todas essas informações que chegam, realmente ajudem o produtor, né? Um exemplo que eu vi outro dia, que parece uma coisa bem simples, mas que a gente consegue entender, né, esse desafio. É um dos parceiros nossos aqui, eles falaram assim, Otávio, um dos problemas nossos está no planejamento da parte agrícola. Então, eu planejo que no começo eu vou fazer uma dissecação, depois eu vou fazer uma adubação, e aí vem todos os controles e monitoramento. Mas ele começa bem no meio, as coisas acabam não acontecendo como planejado, porque choveu quando não estava previsto, aí você atrasa uma pulverização, e às vezes tem que deixar de fazer ela, e para fazer primeiro uma pulverização no outro talhão, etc. E os programas, por exemplo, de planejamento, não conseguem se adequar, tomar essa decisão de deixar de pulverizar um pouco antes por causa da previsão, e assim por diante. Então, e aí, quer dizer, esse tipo esse exemplo que eu dou, e tem vários outros aí, é onde a gente precisa ver primeiro as soluções sendo realmente utilizadas para ter a adoção mais ampla aí de gente que às vezes não tem esse perfil de conseguir usar, analisar os dados e tomar decisão por conta própria. Eu queria fazer deixa eu só dar uma complementada, porque nós estamos recebendo muitas perguntas aí, e assim, infelizmente, nós organizamos essa nossa live com um bate-papo mais entre a gente, né? E futuramente a gente fará outras com mais interação, né? Até para não ficar o tempo muito longo. Mas teve uma que veio aqui que eu acho bastante importante e tem a ver com o que nós estamos falando nessa pergunta, né? Acho que foi o Ricardo Matos Amorim, está perguntando assim, essas inovações são agroindústria 4.0 ou sistemas agroindustriais 4.0? Então, o que eu quero colocar é o seguinte, uma grande mudança que vai acontecer é que assim, a gente vai olhar de uma forma diferente as coisas, né? Primeiro, aquilo que o Joaquim falou, a questão do risco vai ser tomada por várias partes aí, vai ter uma mexida nisso daí e as agrofintechs vão ter esse papel, né? E aí, não só isso, né? Não só isso, né? Vai ter risco operacional sendo tomado por mais partes, né? Risco de mercado sendo tomado por mais partes. Então, nós não estamos falando de agronegócio. O agronegócio é uma cadeia. Nós estamos falando dos sistemas agroindustriais lá, que é estudado lá, foi pioneiro, pensa, né? Nesses estudos, né? É o sistema agroindustrial como um todo. E a divisão de riscos e a divisão operacional de atividades pelo sistema como um todo, né? Pelo sistema agroindustrial. Então, vai ter uma mudança de foco muito grande. Você não está olhando só lá
a propriedade, né? Ou só a cooperativa, né, Clever? Olhando só o produtor lá do Mato Grosso, a tecnologia que o Joaquim falou, né? Ou as startups, tem que ser uma coisa integrada, né? Com plataformas, com toda uma integração. Então, toda vez, Ricardo, a tua pergunta, eu não vai dar para falar de todas, mas essa tem muito a ver com essa questão. Nós vamos estar olhando uma coisa muito mais abrangente, né? Muito mais abrangente, e que é o sistema agroindustrial como um todo, né? E a divisão de riscos em todo esse sistema, inclusive operacionais, mercado, financeiros, isso está em construção, né? Isso está em construção. É isso, Amanda? Meu, Ariel, até para completar aí, eu vi a pergunta do Amorim também aí, e você falou legal. Porém, nós temos que pensar que ainda a maioria do nosso país não está nem na agricultura 1.0, nós estamos na agricultura digital ainda. Também. E essa caminhada, essa viagem até a agricultura digital, ela é um pouco longa, tá? A gente fala aqui, claro, quando a gente fala em robotização, bioinsumos, em toda essa gama de ferramentas que nós temos na parte de inovação, são coisas do futuro, drones e tal. Porém, para se ter acesso a essas tecnologias, alguém tem que começar a fazer. E são aqueles early adapters que vão lá e vão falar, vou fazer, não sei se vai dar certo, não sei se não vai dar certo. E quando ele faz isso daí, abre um caminho imenso para outros agricultores. Nós temos, dentro da Coplacana, só para você ter um exemplo, 12 mil cooperados. Nós fizemos uma pesquisa junto com a UFSCar, junto com a Embrapa, com os professores, para mapear como que nós estávamos. E como a Coplacana aqui em Piracicaba está, dificilmente outra região, lá no Mato Grosso, ou no Rio Grande do Sul, ou qualquer outra região do país, vai estar muito distante, tá? Nem 5% adotam, por exemplo, uma agricultura de precisão. Então, assim, é muito incipiente ainda a adoção de tecnologia dentro da agricultura. Porém, nós não podemos parar para que todo mundo chegue num nível tecnológico, depois nós vamos aumentando a reta. Não, nós estamos tendo que dar já soluções lá na frente, porque muitos deles já vão pular um estágio muito grande, tá? Então, assim, a gente buscar novas tecnologias em outro setor automobilístico, setor de robotização, igual eu falo, as agrofintechs, entendeu? Tem muita cooperativa hoje que não tem nenhum robô para suas ações internas, para um controle de CRM. Eu falo isso daí porque eu conheço e eu sei como é. Então, assim, a adoção de tecnologia, ela tem uma barreira muito grande. Porque muitas vezes, e eu vejo dentro das cooperativas, e isso daí acontece com todos os outros, quando eu trago uma tecnologia, muitas vezes o pessoal pega e fala assim, eu gostaria de implementar isso daqui, porém o meu tratorista ele não está adaptado para essa tecnologia aí. E aí nós temos que fazer o quê? Primeiro dar a ferramenta de capacitação para aquele operador de máquina, para aquele tomador de decisão ali no campo, para depois a tecnologia ser implementada. Então é uma corrida muito grande. E não deve ser tão distante quanto lá no que o Otávio tem o contato com a AgriHub e tudo mais. Então, assim, uma jornada muito grande, tá? E depois até eu queria deixar uma pergunta para você, Joaquim. Como que o mercado vê isso daí para o final? Como que o mercado está vendo hoje esse pessoal que está com o dinheiro na mão aí, os family offices e tudo mais, para trazer a tecnologia para dentro da porteira, entendeu? Porque o pessoal está investindo em startup e tudo mais, mas financiar a tecnologia lá dentro para o agricultor, como que está isso aí depois? Isso acho que vai bem para o final, lá, mas já vou deixar aqui para não esquecer. Tá bom. Eu também, só para complementar, e as perguntas estão indo nesse caminho, né, tanto da agricultura digital como a parte, e a palavra que eu estou ouvindo muito aqui é sustentabilidade. Eu tenho uma visão mais otimista, né? Eu acho que, a gente verifica que a agricultura 4.0, quarta revolução tecnológica no agro, ela puxou um pouco esse termo da indústria 4.0.
Na minha opinião, apesar de uma forma muito conceitual ainda, e é assim que as coisas caminham, né? Porque nós estamos falando de um intervalo, gente, de 4, 5 anos que isso começou a se incorporar no agro. É muito pouco. A indústria 4.0 já vem muito antes. Eu acho que o agro está cada vez mais acelerado que a própria indústria 4.0 em adoção de tecnologias. E aí, 2 caminhos que os colegas já falaram. Primeiro, a digital, a agricultura digital, que vai trabalhar na gestão, redução de custos. Biológicos, insumos biológicos que vão trabalhar em aumento de produtividade. E aí a palavra que está sendo colocada é de sustentabilidade. E o processo de digitalização tem que ser para tudo, da pesquisa até a ponta do consumo. Esse é o caminho irreversível. E nós vamos ter que trabalhar isso como a própria situação de emergência sanitária hoje já está necessitando de mais digitalização. O agro já está vendo isso com muita competência. Um exemplo, e aqui estou vendo que no chat está o Heraldo Negri, que foi um dos precursores do controle biológico no Brasil, 95% da aplicação de macrobiológicos, por exemplo, o tricograma em cana-de-açúcar, na safra 2018-2019, foi feito por drone. Ou seja, nós já estamos implementando a agricultura digital e os biológicos de uma forma correlacionada. Isso já acontece, é fato. O Clever sabe muito bem que não se usa mais drone por falta de fornecedores, porque esse conceito já foi validado, ele é eficiente, principalmente em bordaduras. E para as empresas, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, na minha opinião, a grande disrupção serão os modelos de negócios. Então, como nós estamos tratando digital, nós queremos saber tudo que é captado informação ali na ponta, o que vai virar de dinheiro. E o dinheiro é ou redução de custo ou aumento de produtividade. Então, não serão mais vendidos mais litros de defensivos ou toneladas de fertilizantes. Nós temos que vender quanto nós vamos reduzir de custo por hectare na cultura do café, ou quanto nós vamos aumentar a produtividade da cana-de-açúcar, tudo isso se consolidando em dinheiro para o produtor rural. Então, essa, na minha opinião, a grande disrupção no modelo de negócios que nós temos que começar a pensar para quem está começando, se quer se inserir no mercado desse nova agricultura. Eu só quero fazer um comentário também, porque é uma coisa que passou batida pela gente por enquanto, mas que é muito importante, que é a questão de pessoas, né? Eu vi vários comentários aqui, nada se faz sem pessoas, né? Vamos lá, pessoas é fundamental. Eu tenho lá uma consultoria, a gente roda o Brasil inteira, pessoas e processos são fundamentais. Se eu não tiver pessoas e não tiver processos, nada funciona. Então, eu entendo que toda essa difusão tecnológica, ela vai fazer um encaminhamento melhor para que a gente extraia o melhor das pessoas e que os processos sejam mais adequados, exatamente. Se não tiver pessoas, ainda, cara, não dá para fazer tudo com robô, não. Você tem que ter pessoas... E capacitação, né, Ariel? E capacitação. E aí, Clever, que a cooperativa, para mim, tem um papel fundamental nisso, né? Ela vai atuar o cara menor. Né? E aí que eu vou fazer a grande revolução. Quando a cooperativa entra, que ela faz a grande revolução. Né? Bom, Amanda, você quer ir para a próxima pergunta, por favor? Eu quero, Uriel, eu vou pegar um gancho no que você está falando. Acho que o Otávio tem bastante experiência nisso e pode nos auxiliar. Otávio, como que o produtor vê a adoção de novas tecnologias no campo? Bom, pessoal, para até complementar um pouquinho mais daquela discussão que estava acontecendo, depois de entrar nessa perspectiva da adoção de tecnologias, né? O grande ponto também é esse, o desafio que a gente tem para poder capacitar as pessoas para usar a tecnologia. E tudo que eu falo, as pessoas são fundamentais, são elas, inclusive, que criam as soluções para ajudar todo mundo. E o que eu falo da tecnologia, do uso da computação para poder acelerar tudo isso, é porque realmente para a gente conseguir conseguir avançar na digitalização no modelo tradicional, a gente teria que ensinar todo mundo realmente a ter um controle, uma gestão muito boa, para entender aonde que ele está perdendo mais dinheiro e entrar com uma tecnologia para diminuir esse gap.
e a partir daí também capacitar as pessoas para usar tudo isso. Por isso que é um trabalho muito longo e a tecnologia, quanto mais entregar informações prontas, mais objetivo vai o esforço da mão de obra das pessoas ali para poder tirar o resultado disso, como o Uriel falou. Eu acho que a adoção da tecnologia, os produtores enxergam principalmente esse desafio de como preparar as pessoas que estão ali no campo para poder usar, para poder extrair o melhor da tecnologia. Eu acho que não resta dúvidas para a grande maioria dos produtores de que as tecnologias ajudam bastante. Só que, internamente, todo mundo acaba fazendo essa conta. Qual vai ser o esforço que eu vou ter que fazer para poder tirar o máximo proveito dessa tecnologia? Se o cara tem que virar um analista de dados, né, fica difícil dele realmente tirar o máximo proveito disso. Se ele tem uma curva de aprendizado muito longa, também ele às vezes prioriza outras coisas. Então, no final do dia, acaba acontecendo isso. Os produtores que já têm mais afinidade, eles saem na frente, acabam conseguindo tirar o máximo proveito disso, e a coisa vai se arrastando na velocidade com que a gente consegue transmitir isso um para o outro. Os vão para outro lugar, começam a multiplicar essas informações. Então, essa capacidade de ensinar e tudo mais é o grande desafio para acelerar isso e para o produtor também começar a aceitar e adotar cada vez mais. Certo. Acho que o Clever já comentou um pouquinho, né, sobre como isso funciona lá na Coplacana e no Avance. Você quer fazer mais algum adicional, Clever? Só queria, assim, muitas vezes a tecnologia ela já existe, ela já está precificada, já está no mercado, mas ela está distante economicamente para alguns agricultores, principalmente quando eles são menores, tá? O que a gente tem feito, quando é equipamento, com a parte de aluguel de equipamentos, tá? Com a parte de rental. Então, em vez do nosso agricultor menor ele ir lá e comprar um equipamento, ele pode locar um equipamento e trabalhar em alguma etapa da coisa. Ou com a prestação de serviço também, para ele não precisar muito de CAPEX, né? Que muitas vezes o pessoal não tem. Muitas vezes a tecnologia também ela não tem FINAME, porque ela é importada, alguma coisa, e o pessoal não consegue finamizar ela. Então, não tem um investimento que você pode fazer um financiamento agrícola, financeiro, né? Então, o aluguel tem sido uma maneira do agricultor, principalmente dos médios e pequenos, ter acesso a essa tecnologia. Isso daí a gente pode falar com drone, com agricultura de precisão, com coletas de solo, com mapeamentos e aí vai outras tecnologias aí também que ele consegue ter acesso, utilizando a parte de aluguéis. Eu queria aproveitar e complementar também um pouco, que acho que tem a ver, se encaixa, é o que a gente está fazendo aqui no AgriHub, acho que tem muito a ver com o que o Clever está falando e com a pergunta que a Amanda me deixou, né? Acho que um dos pontos importantes aí a gente tem visto, que é a dificuldade que os produtores têm para escolher, às vezes, uma tecnologia. Então, a escolha da tecnologia, ela é realmente muito difícil. Geralmente, as startups às vezes, apresentam essa tecnologia num pitch de 5 minutos. O cara nem se conhece, conseguir entender a solução de uma startup em 5 minutos é realmente muito difícil. Então, a gente vem buscando criar, trabalhando até numa plataforma para poder entender qual é o nível tecnológico do produtor. Então, por exemplo, né, não adianta eu colocar um drone para fazer imagens do produtor se ele nunca teve nenhuma experiência olhando imagem de satélite, por exemplo. Então, tem uma curva de aprendizado. E quando a gente coloca alguma coisa que é muito avançada para um produtor que ainda não fez o básico, a chance dele não ter sucesso e sofrer com aquilo, aquilo for se transformar numa experiência ruim é muito alta. E Otávio, acontece do produtor duvidar da tecnologia? Acontece também, entendeu? E é isso. Às vezes, justamente por conta disso, porque o produtor ele precisaria estar num nível muito avançado e aí ele acaba não conseguindo tirar o proveito daquilo e acha que o problema é da tecnologia.
Então, a gente queima uma tecnologia, às vezes, por falta de conhecimento, de capacidade, de entender se aquele produtor está pronto ou não para aquela tecnologia. Então, um dos desafios que a gente vem tentando trabalhar aqui é justamente assim, olha, como que eu entendo qual é o nível tecnológico do produtor e quais são as preferências dele para oferecer alguma coisa mais adequada, para ajudar ele a tomar uma decisão mais racional. Então, a gente está tentando entender qual é o nível tecnológico de cada produtor e daí oferecer algo que seja condizente com a expectativa dele. Então, por exemplo, falando de expectativa, é muito difícil você conseguir oferecer alguma coisa muito barata com o melhor atendimento, o melhor suporte técnico. Então, a gente tem que colocar essas informações na mesa para o produtor tomar uma decisão racional. Não, se eu vou focar em custo, eu já sei que eu vou ter que me virar mais, eu vou ter que viver de mim mesmo. Eu vou ter suporte para poder ajudar nessa perspectiva. Então, o desafio nosso é como a gente consegue construir alguma plataforma, um trabalho para ajudar o produtor a errar o mínimo possível, porque a maioria dos produtores não tem condições de ficar errando muito, porque isso aí vai fazer diferença no caixa dele, no negócio dele e na vida dele. Otávio, eu queria fazer uma coisa. Joaquim, eu só vou fazer uma complementação final, você já entra, que é o seguinte, então, mas aí existe uma falha do cardápio, na minha visão, tá? É assim, a startup, a plataforma, ela tem que oferecer isso mastigado, tá? Essa é a nossa visão da WBGI, né? O Joaquim depois pode até complementar, no sentido de levar um negócio já, uma plataforma mastigada, né? Onde ele já vai olhar uma série de coisas, já vai ter interpretação desses mapas. O cara de analytics, ele tem que estar fortemente lá, traduzido na própria startup, né? Na própria startup. Claro que vai ter uma mudança de pessoal dos produtores rurais, mas assim, o pequeno vai ter que vir com o cardápio pronto, né? Tem que vir todo o processo já, é que nem a minha avó andando de Uber, né? Cara, é assim, não vou, é uma comparação meio grosseira, mas assim, eu acho assim, o Uber, com as devidas proporções, ele facilitou muito para todo mundo utilizar a tecnologia. Se o cara fizer fazer a interpretação de mapa, olhar para isso, olhar para o satélite, olhar para o analytics, fazer a coisa, ver quando tem que ligar, fazer cálculo, assim, nunca a tecnologia não vai ser difundida. Então, uma preocupação nossa, Joaquim, eu queria que você comentasse um pouco da WBGI, é justamente essa. Nós queremos entregar o cardápio mais pronto, nós queremos integrar as tecnologias, por isso que a gente tem como um conselheiro nosso Clever, né? A gente tem como conselheiro nosso Sérgio, né? A gente tem como conselheiro... Eles estão na linha de frente, né? Eles estão tocando a linha de frente lá. Então, assim, a gente não é um construtor de escritório, né? E eu estou na linha de frente lá, eu amasso barro, eu vou nas propriedades, eu ando, encalho, toma chuva e tudo isso daí, né? Isso daí está na linha de frente. E, assim, essa foi a grande nossa preocupação, Joaquim. Eu queria que você complementasse essa preocupação nossa da WBGI, tá? Deixa eu complementar nesse ponto. Eu quero fazer o link com a pergunta que o Clever me fez lá atrás sobre os family offices, o investimento no produtor e tudo mais. Porque tudo isso fecha. Fecha em que sentido? O que a gente vê? A gente vê que o produtor muitas vezes não consegue produzir porque não consegue adotar a tecnologia porque ele tem que comprar essa tecnologia, isso é caro. Isso envolve modelos de negócio. Que a gente está falando, qual é a nova mudança que vai acontecer na agricultura? É essa mudança de modelos de negócio. Aquilo que o Sérgio falou, você não vai comprar mais litros de defensivo ou litros de alguma coisa. Você vai comprar o negócio já aplicado na sua propriedade, já com um olhar qual é o benefício financeiro e econômico daquilo. E aí tudo se vai trabalhar em torno disso. Onde a gente vê possibilidades desses family offices e tudo mais atuar é justamente aí também, nos modelos e nessa nova característica dos modelos de negócio pro agro. Então, assim, os grandes produtores, os grandes, tudo isso eles já têm tal. Agora é a gente chegar e ir mais pro funil. Esse é um ponto. Do ponto de vista de startup, eu quero só mudar um pouco o enfoque aqui.
esses investidores também podem ir para as startups, mas tomando risco tecnológico. Eu sempre falo isso. Por quê? O que é isso? Hoje, onde se investe? E aí acho que foi o grande mote nosso, certo, Ariel? De a gente atuar num gap, numa lacuna que ninguém atuava, ou que tinha muita pouca gente atuando. Primeiro, onde se investe? Quando você já consegue fazer um valuation. Então, você vai ver fundos de investimento procurando startups com cliente já com MVP, ou seja, com um produto já bem definido, onde já tem receita, onde já tem uma série já consegue ter uma ideia do que é o custo dela. E um ramp-up, uma ideia de adoção disso, e aí você consegue investimentos para isso. Só que até chegar lá, muita coisa morreu no caminho. Por quê? Porque pesquisador não tem uma pegada comercial, você tem uma questão de perfil das pessoas donas da startup agora, que é muito peculiar. O que a gente pretende fazer? A gente é uma venture building, ou seja, a gente é um construtor de negócios. Então, a gente pega pela mão, a gente elabora desde começar com o CNPJ dele, a gente define que produto é esse, qual é o melhor modelo de negócio para ele, e aí envolve essas pessoas, porque a gente atrai outros agentes que queiram investir nisso, não é só a gente. E isso cabe você, né, Cleber? A gente investe em conjunto. Então, a gente quer fazer isso também com a AgriHub. Então, a gente está trabalhando justamente para atrair e fazer esse aglomerado de pessoas e transformar isso em commodity. Vamos pensar assim, difundir tecnologia através de modelos de negócios mais democráticos, e aí usar democrático aí como de ampla uso e com uma forma aí do produtor rural ter acesso a isso. E aí cabe entrar com as instituições, cabe entrar as cooperativas e tudo mais. Eu até fiz essa pergunta porque o que a gente sabe que existem startups e soluções que são entregues, umas têm algumas velocidades diferentes do que outras, tá? Umas conseguem ter uma resposta a uma necessidade eminente, e quando ela está construindo essa tecnologia, vai ser disponibilizada mais rápido do que outras, tá? E o que a gente vê no campo é assim, não é uma tecnologia que ela vai resolver tudo. Então, são 3, 4 tecnologias que você vai ter que acelerá-las, moldá-las, validá-las para depois ser ofertada aos cooperados, tá? E aí, até o João Marcos Ludesker, ele perguntou qual o papel das cooperativas, das associações de agroindústrias. Eu acho que é isso daí. Por exemplo, o que o Avance Hub ele faz dentro da Coplacana, tá? O Avance é a área de inovação da Coplacana, onde ele recebe as tecnologias, valida as tecnologias, investe em algumas tecnologias, molda para depois nós entregarmos aos nossos cooperados. E quando eu entrego ao meu cooperado aqui em Piracicaba e nas 25 lojas que nós temos aí espalhado no Brasil e tudo mais, isso daí vale para outros agricultores também, porque eles foram identificadas as necessidades, recebidas, validadas e investidas, porque muitas vezes você precisa de um dinheiro, o cara não quer que invista na startup, mas ele quer que invista, por exemplo, na produção dele, que ele não tem um giro de capital para ele produzir uma máquina, né? E aí que entra os family offices, as ventures e tudo mais. Aí o pessoal hoje, né, que não está já mais olhando a Selic, então tem muito dinheiro em cima da mesa aí que pode ser voltada para essa área de venture capital, né? Então, assim, hoje é uma área muito promissora, né? O agronegócio, a gente sabe aí, ó, dentro da pandemia, é um dos negócios que estão mais caminhando. Então, é uma área muito promissora de resposta, inclusive resposta rápida, porque são coisas que o agricultor ele vê no dia a dia lá, né? E o Ariel também está aí dentro das family offices e tudo mais, participando do dia a dia aí, igual você, Joaquim. Então, vocês enxergam isso daí e é o caminho. E deixar, né, claro, o pessoal também que muitas vezes está com startups ou está na área de pesquisa, né? Mas como que eu faço? Muitas vezes 2 startups vão ter que sentar na mesa para elas trabalhar a tecnologia para ser entregue ao produtor, porque senão o produtor não aceita nem A nem B.
E aí a gente fala muitas vezes com o Sérgio também que as startups não gostam muitas vezes de conversar entre si. E aí perde todo mundo, perde a tecnologia, perde a inovação e perde o agricultor também, né? Bom, eu vou dar uma, como eu sou mais velho aqui, eu vou dar que ó, a hora já está chegando, né? E assim, eu vou dar uma rápida fechada para depois devolver para a Amanda, né? Mas assim, eu acho que falamos aí demos uma passada hoje nessa primeiro bate-papo por vários assuntos, depois nós vamos aprofundá-los, né? Em lives futuros aí, mas a gente deu uma passada e eu acho que o que a gente deixa de algum um wrap-up aí da situação que é o seguinte: primeiro, a tecnologia tem que estar acessível para o público adequado, né? Para o grande, para o pequeno e para o médio. Isso é uma responsabilidade de quem está dando a tecnologia, quem está colocando a tecnologia. Então, é uma responsabilidade das cooperativas, da WBGI, do AgriHub, né? De todo esse pessoal, né? Tem até uma pergunta aqui do Jaime sobre o WBGI. A gente não quer, nós somos aqui, nós estamos eu, sócio da WBGI, o Joaquim, estamos com os conselheiros, tem um sócio que está nos escutando, a Amanda é nossa responsável por marketing, a gente tem uma equipe, a gente não quer falar demais aqui para não parecer propaganda, eu acho que vocês têm os nossos sites, depois vocês vão entrar, mas a WBGI, o que ela faz? Ela constrói startups, pega ideias e transforma em realidade, em empresas de sucesso. Põe dinheiro, põe tecnologia, não é, ela é mais que um anjo, né, para o dinheiro seed, porque ela constrói, né, e são vários especialistas. Aqui, ó, esse time trabalha, esse time que está hoje fazendo essa live é o time que ajuda, né, que faz mentoring, e mais um time muito maior, o time da minha consultoria, o time de outras consultorias que estão envolvidos, né, outros times, né, o Vale do Piracicaba, com o Sérgio. Então, assim, é um time grande que está trabalhando nisso. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer levar a solução adequada, mais adequada para o produtor. A gente não faz isso no escritório. A gente faz isso olhando lá para o campo, por isso que todas essas conexões. Então, a gente põe dinheiro, a gente põe esforço, a gente põe treinamento, a gente põe tecnologia, né? A gente põe todo um arcabouço. E tem uma equipe que aqui está uma parte, tem uma equipe maior trabalhando nisso, muito maior, que também carrega o piano. A gente tem o nosso COO, o João, que não está participando, porque ele deve estar trabalhando, né, Joaquim? Porque, assim, cara, assim, ele carrega, tem as pessoas que precisam tocar. Alguém tem que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar nesse processo. Então, o João está lá tocando, ele é o cara que trabalha fortemente trazendo essas startups, organizando. Então, assim, é uma equipe. Então, mas acho que a live não é para falar da WBGI, acho que já falamos até demais da WBGI, né? Mas, assim, a ideia justamente é essa, né? É levar a tecnologia adequada para o público adequado, né? Se alguém quiser fazer algum comentário final, senão a Amanda faz o encerramento, tá? Eu agradeço a todos aí, como eu sou mais velhão aqui, eu achei que foi muito legal. Depois a gente vai aprofundando aí as informações a partir dessa live inicial, né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, senão a Amanda faz aí o fechamento. Não querem falar mais nada? Cansaram? Não, eles gostam de horário, né? Eles são pontuais, né? A gente só está obedecendo aqui o nosso decano, né? Na verdade. Não, tá certo, tá certo. Pessoal, eu agradeço a participação dos palestrantes que estiveram com a gente nessa última hora. Tenho certeza que vocês aproveitaram bastante também. Nos próximos dias a gente vai enviar para vocês um conteúdo exclusivo, tá? Vai chegar no e-mail de vocês. E quem tiver dúvida pode enviar no Instagram, a gente encaminha para os especialistas depois, tá bom? Lembrando que você pode saber mais da WBGI pelo LinkedIn, Instagram e também pelo Telegram. Lá também vai ter esse conteúdo exclusivo meio surpresinha aí. A gente espera vocês em uma próxima oportunidade. Se você acredita em boas ideias, vem falar com a gente. Boa noite.